Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui com vocês, depois desse feriado maravilhoso, louvado seja Deus, porque eu orei muito, para que não houvesse, pessoal, nenhum incidente, nenhum infiltrado da esquerda, né, nas nossas manifestações, para que tudo corresse bem, e graças a Deus, louvado seja Deus, não aconteceu nenhum incidente, certo? Então eu já quero agradecer de primeira mão quem chegou aqui. Eu agradeço muito. Eu peço que assim todos que chegarem aqui, todos que têm um canal pequeno como o meu, que está nascendo agora, né? Então eu vou ajudar aquele que se inscrever, eu vou seguir e vou me inscrever também, para fortalecer, para ajudar, e assim, a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Então é isso, eu agradeço muito a vocês, viu, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês, eu agradeço se você puder compartilhar, se você puder se inscrever, comentar, dar um like, um dislike, enfim, ok? Fiquem todos com Deus e vamos dar continuidade à nossa leitura, a verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. A heterogeneidade do grupo, a falta de orientação e discussão política e a brutalidade dos instrutores levaram a várias desistências. Os desistentes eram humilhados e enviados para as fazendas, sendo usados em trabalhos rurais. Os aprovados no primeiro estágio iam para as montanhas de Escambray, onde faziam, não sei se assim se pronuncia, tá? Mas está escrito Escambray, onde faziam marchas e acampamentos durante 3 meses. Próximo de Escambray ficava o quartel das milícias serranas, onde aprendiam a atirar com bazucas, metralhadoras, morteiros e canhões de 152 milímetros. Em um pavilhão funcionava um teatro, sala de leitura e 12 salas de aula, onde recebiam aulas teóricas e de doutrinação política. Estudavam em mapas do Brasil, algumas regiões, atividades locais, estradas, pontes, localizações de unidades militares e atividades desenvolvidas pelos habitantes. Havia estudo pormenorizado sobre as regiões de Diamantino, Barra dos Bugres, Campo Grande, Ponta Grossa, Cruzeiro do Oeste, né, onde José Dirceu viveu na clandestinidade. Miranda, eu tenho parente em Miranda, Campo Grande, Porto Esperança, Corumbá, Ladário e Cáceres. Com o levantamento de aeroportos e estradas, a vegetação era estudada detalhadamente. O levantamento era escrito em português e havia filmes sobre São Paulo e Curitiba. Segundo orientações dos chefes de subversão no Brasil, os cubanos aquilatavam o aproveitamento e as condições psicológicas do aluno, decidindo sobre o seu regresso. Os considerados aptos eram isolados, mantendo-se uma compartimentação com os que ficavam. Recebiam de volta seus documentos verdadeiros, nova documentação com nome falso, que deveria ser usada permanentemente, cerca de $1.500, roupas e itinerário a ser seguido até o Chile. No Chile, o esquema passava a ser livre para a entrada no Brasil. Outra rota saía de Cuba para Praga, depois Milão, Genebra, prosseguindo em voo de Swiss Air, né? Voo da companhia suíça, da Swiss Air, até São Paulo, com escala no Rio de Janeiro, onde desembarcavam. Da reportagem, abre aspas, que passa companheiro, fecha aspas, de Consuelo Diegues, publicado na revista Veja, edição 1684, de 24 de janeiro de 2001, a respeito da tese, abre aspas, apoio de Cuba à luta armada no Brasil, fecha aspas, o treinamento guerrilheiro, de Denise Hollenberg, transcrevo os seguintes trechos, abre aspas. Durante 2 anos, Denise fuçou os arquivos do DOPS, debruçou-se sobre os documentos militares e recolheu
depoimentos preciosos que traziam à tona detalhes do patrocínio cubano a 3 projetos de guerrilha no Brasil. Embora se notem algumas lacunas clamorosas, como a ausência do relato do presidente do PT, o José Dirceu, Daniel, que recebeu treinamento de guerrilha em Cuba e não foi ouvido pela autora. O primeiro auxílio de Fidel foi ao governo de João Goulart, por intermédio do apoio das Ligas Camponesas, lendário movimento rural chefiado por Francisco Julião. A outra ajuda de Cuba aconteceu entre 1966 e 1967 e teve como protagonista o ex-governador Leonel Brizola, na época exilado no Uruguai. Finalmente, entre 1969 e 1973, Cuba treinou militantes brasileiros das organizações de esquerda, que seguiram o caminho da luta armada, principalmente a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Abril, o MR8. Quanto Cuba gastou nessas investidas, não há como quantificar, fecham aspas. Abram aspas. O trabalho de Denise desvenda cada passo da ofensiva de Fidel Castro no Brasil. A aproximação com as ligas camponesas, por exemplo, deu-se logo após a Revolução Cubana, em 1959. As ligas eram um movimento essencialmente agrário, sediado no Nordeste, mas espalhada por vários estados. Seu slogan, abre aspas, reforma agrária na lei ou na marra, fecha aspas, sintetizava a atenção política do país no início dos anos 60. Cuba despejou uma bolada de dinheiro na organização e treinou vários de seus militantes. Numa movimentação logo percebida pela comunidade de informação, os documentos do DOPS, o temido Departamento de Ordem Política e Social, encontrados por Denise Hollenberg no Arquivo Público do Rio de Janeiro, atestam que desde 1961 o órgão acompanhava atentamente as estreitas relações de Cuba com as ligas. A papelada registra também cursos preparatórios de guerrilha em vários pontos do país. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro, além da compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, para funcionar como campos de treinamento, fecham aspas. Abre aspas. O resultado foi trágico. Uma das histórias mais dramáticas relatadas por Denise é o massacre do Grupo Primavera. Essa facção tinha entre seus líderes a atual grande expressão do governo, José Dirceu. Rompido com a ALN, aproximou-se muito do governo cubano durante o período de treinamento. Por essa razão, dizia-se que era um grupo mais preparado que outros. Traídos por um informante, os militantes do Grupo Primavera foram duramente perseguidos quando começaram a voltar ao país. Em menos de um ano, 22 de seus 28 integrantes estavam mortos. Dirceu, no entanto, discorda da tese que atribui a Cuba o fracasso da guerrilha, abre aspas. Todo mundo sabia o que estava fazendo, fecham aspas. Afirma, abre aspas novamente, os erros foram nossos, fecham aspas. Nota do autor. A autora refere-se ao Movimento de Libertação Popular Molipo. Também, a respeito de cursos em Cuba, a revista Isto É Independente publicou em 12 de nove de 2001 a reportagem, abre aspas, O Último Clandestino, fecha aspas, de Cláudio Camargo e Alan Rodrigues, a respeito de Otávio Ângelo, da ALN, banido em troca do cônsul japonês, em 1970. Dessa reportagem, transcrevo o trecho abaixo, abram aspas. Em 1967, junto com Marighella, Otávio foi para Cuba, onde recebeu treinamento de guerrilha, fechou aspas. Ele integrou a primeira turma da ALN, que recebeu treinamento guerrilheiro em Cuba entre setembro de 1967 e julho de 1968. O treinamento físico era bastante rigoroso, lembra Otávio.
Tínhamos, abre aspas, né? Tínhamos oficiais do exército cubano como instrutores. Treinávamos levantamento de informações, preparação de emboscada, montagem de minas antitanque. Aprendemos também a fazer explosivos como minas, granadas, usando latas de mantimentos, né? Bombas caseiras e bomba relógio. Era basicamente um curso de guerrilha rural, conta Otávio. Terminado o curso, ele voltou ao Brasil e, 6 meses depois, passou a coordenar o setor de fabricação de armas, né? Metralhadoras e morteiros, da ALN. Abre aspas. As armas eram artesanais e estavam sendo testadas, fecha aspas. Fabricavam-se metralhadoras com facilidade. Estou com dificuldade porque está batendo muita claridade aqui, viu, pessoal? E eu não estou enxergando direito, mas vamos lá. Fabricavam-se, né, metralhadora com facilidade. Isso eu aprendi aqui, não em Cuba, diz ele, né? Eu era torneiro mecânico e tinha feito curso de especialização no Senai. Fecham aspas. Abre aspas. Ele seria banido para o México em 1970. Foi novamente para Cuba, onde ficou 1 ano e meio, voltando em seguida clandestinamente para o Brasil, disposto a retornar à luta armada. Fecham aspas. Ele fazia parte de um grupo de 17 militantes da ALN que retornou de Cuba em 1971, 13 dos quais foram mortos pela ditadura em poucos meses. Otávio foi um dos 4 sobreviventes. Fecham aspas. Não há a menor sombra de dúvida de que Cuba exerceu forte influência no movimento comunista brasileiro, seja durante o suporte seja dando suporte ideológico, seja instruindo militarmente guerrilheiros para a luta armada, ou seja, ainda exportando para cá a imagem romântica de Che Guevara, como, entre aspas, né, Robin Hood dos tempos contemporâneos, ou seja, né, cuja figura até agora encanta os mais desavisados. É verdade, né? Dá até dó de ver jovens que 16, 17 anos vestindo uma camisa de um demônio desse. Em 2005, diante das denúncias de que Fidel Castro investiu com 3 milhões de dólares na campanha eleitoral de Lula em 2002, o ditador cubano, com o descaramento e a teatralidade dos grandes donos da verdade, enfaticamente afirma que Cuba jamais intervém em assuntos internos do Brasil. Setores da mídia, entretanto, nada fizeram para repor a verdade. Ao que parece, a amnésia é inerente ao esquerdismo midiático. É curioso que a maior parte da imprensa não se refere a Fidel Castro como ditador, malgrado Castro eternizar-se no poder há mais de 47 anos, apesar do duro cercamento das liberdades e dos incontáveis fuzilamentos de presos políticos em Cuba, até os dias de hoje. Tratam-no de, entre aspas, presidente ou de, entre aspas, chefe de Estado. Tratamentos que não dispensam a Augusto Pinochet ou a qualquer outro que consideram de direita. É verdade, né? Aqui as fontes, né, do que eu tô lendo é o Projeto Orville, tentativa de tomada do poder, organizadores, Tenente Coronel Lício Maciel, Tenente José Conegundes do Nascimento, Hollenberg, né, que é a Denise, apoio de Cuba à luta armada no Brasil, treinamento guerrilheiro. E Coronel Alberto Brilhante Ustra, rompendo o silêncio, né? Então, pessoal, tem tudo a ver, né? Porque em 2002, aquele ditador, Fidel Castro, que ainda era vivo, claro que ele financiou a campanha do demônio de 9 dedos, porque é só você, como é que fala? Raciocinar. Porque ele, assim que ele chegou ao poder, o que ele fez? Ele foi mandar dinheiro para Cuba. Os médicos cubanos. Então é evidente, né? Porque ninguém dá nada de graça para ninguém. Então é evidente que houve sim uma troca de favores, né? Ele financiou porque ele não tinha dinheiro. Até então ele não tinha chegado ao poder, Lula. Ele não tinha dinheiro para comprar ninguém e tal. Então ele aceitou o patrocínio, né, do Fidel Castro, e depois ele pagou dilapidando o nosso país. A maior prova tá aí.
Ok, pessoal? Então é isso. Fiquem todos com Deus, tá? Mais uma vez eu peço para vocês, eu agradeço de coração, você que chegou aqui, de verdade mesmo. Que Deus toque no teu coração e possa me ajudar a expandir esse conhecimento. Compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like, dislike, ok? Até mais!